Rapaziada, tem um assunto muito importante pra falar pra vocês. Vai mudar a vida de cada um. Já falei, semana passada, né? Tô reescrevendo a trilogia das plumas. E agora eu já estou lendo a Fênix Rubra. Eu li O Corvo Negro, só que eu li na edição A Vingança do Órfão, que não é a última edição, mas a história é a mesma, a escrita não mudou muita coisa. E eu vou contar pra vocês basicamente o que tá acontecendo, o que eu já fiz, quais são as minhas ideias, pra vocês acompanharem. Eu pretendo compartilhar com vocês toda a minha saga reescrevendo esses livros, na divulgação, qual que vai ser meu plano pra divulgar, como que vai ser a publicação, se vai ter financiamento, se vai ter catarse, se vai ser um lançamento direto, se vai ser capa dura, se vai ser brochura, o que vai acontecer. Tudo isso eu quero compartilhar com vocês, porque eu sinceramente estou com um plano muito legal. Talvez isso, se der certo, pode ajudar a galera a acompanhar. Então, hoje é o primeiro capítulo aí oficial. Eu tentei gravar várias vezes enquanto eu editava, enquanto eu mexia no texto. Mas a real é que meu celular sempre acaba batendo no meio, uma tristeza. Então vou fazer aqui na live mesmo. Seguinte, primeira coisa que eu fiz foi dar uma leve olhada em O Corvo Negro, o arquivo, pra olhar mesmo, curiosidade minha e tal. E aí, uma coisa que me assustou dramaticamente foi isso aqui. Na real, essa edição aqui eu acho que não tem esse erro, mano. Não, essa edição não tem esse erro. Mas a primeira coisa que me pegou já é a primeira linha. Primeira linha de Corvo Negro é: o vento gelado canta pelas vazias ruas de Gor, a capital mais ao sul do continente de Arlia. Essa primeira frase é o quê? Uma frase contemplativa. Uma fucking frase contemplativa. Eu vivo reclamando dessa porra e o meu livro mais conhecido tem uma frase contemplativa no começo. Eu sou o maior hipócrita do Brasil. É um livro que eu escrevi com 15 anos? É um livro que eu escrevi com 15 anos. Essa edição aqui, ela é velha, pré-Flive, antes de eu conhecer a realidade e tornar mais técnico. Mas continua sendo a edição que tá por aí. E aí a segunda linha diz o seguinte: a cidade congelada é repleta de pessoas com rostos fechados e animais de corte, blá 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 blá. Esse rostos aqui, nessa edição tá correto, ó. Pra ver. Enfim, confiem em mim. Tá escrito rostos aqui. Na edição atual do Corvo Negro, a revisora, não sei como, não sei porquê, não sei porquê, ela excluiu o S de rostos e ficou rotos. Tá até no PDF do e-book. O primeiro parágrafo do livro tem um erro ortográfico que não existia. Eu olhei isso e eu falei: vou fazer uma nova edição. Vou ter que fazer uma nova edição. Aí eu comecei a ler. Aí eu li uns capítulos, falei: porra, da hora. Tá massa. Tá legal. Aí eu fui pra outros capítulos, ligado? Fui pra outros capítulos, falei: nossa, tá ruim esse capítulo, né? Tipo, tá sem graça, tá meio mal escrito. Aí fui pra outro capítulo. Nossa, essa cena aqui completamente foda-se. Pô, podia ter não sei o que nessa parte da história que não tem. Aí cheguei nos capítulos outros assim. Pô, esse capítulo tá massa. Qual que é o BO? Qual que é o BO dessa porra? E aí, mano, que eu cheguei numa conclusão. Eu já tô na 23ª edição do Corvo Negro. É a 23ª vez que eu edito ele na minha vida. O que aconteceu foi o seguinte. Eu reescrevi inteiro esse livro, acho que só uma vez. Do zero. Praticamente do zero.
foi pra deixar ele em tempo presente, que foi um erro do caralho. Eu não quero que fique em tempo. Eu quero voltar pro tempo passado. Então eu já ia ter que reescrever por causa disso. Mas mesmo quando eu reescrevi pra deixar no tempo presente, eu reescrevi ele mudando muita coisa, mas também focado em o quê? Passar o passado pro tempo presente. Então, mesmo isso não resolveu uma das questões que estão me incomodando muito nesse livro. Aí a Bia, a dona Ana Andrade, tá lendo ou acabou de ler já O Corvo Negro, ela me mandou um WhatsApp basicamente assim: Lucas, o teu livro tá muito ruim. Quer que eu te mande um arquivo do Word listando todas as coisas que você fez de errado? Aí eu falei, pode mandar. Ela não me mandou ainda, tô aguardando, esperando. Mas ela pode confirmar. Se eu falar uma coisa aí que ela identifica que ela concorda. Mano, o Corvo Negro hoje, na minha opinião, ele virou um Frankenstein. Ele tem vários capítulos que não conversam entre si de forma correta. Tem lugares, né, partes do livro, assim, 3, 4 capítulos, estão escritos de um jeito, outros capítulos que estão escritos de outro jeito. A história dele realmente é uma novela, e por ser uma novela, ele tem os seus problemas de questão comercial, mas eu também enxergo nele uma tranquilidade enorme para fazer uma linha de raciocínio, de romance nele, e vai ficar natural, vai funcionar super bem, porque ela já existe. Ela já existe, ela só não é aplicada. Então o que eu fiz? Quando eu percebi isso, eu falei, não, eu vou escrever esse livro completamente do zero. Completamente do zero, ou praticamente do zero. O que eu fiz? Comecei a anotar aqui nessa minha caderneta de gore. É uma caderneta velha pra caramba também. Ó, as páginas tudo rasgado, tá vendo? Eu zerei ela pra começar. E eu comecei a escrever capítulo 1. O que eu conhece Faren e ajuda Mary no ataque na praça. Apresenta For, mãe de Ukiel e tem a rebelião como foco. Capítulo 2. Ukiel e Faren invadem o covil fúnebre e Ukiel mata o velho e pega a adaga. Spoiler, Lucas. Capítulo 2, porra. Vai ler essa porra. Então eu tô anotando cada capítulo, mais ou menos o que acontece. Personagens que vão sendo apresentados e tal. E aí depois, eu vou reescrever sem olhar os capítulos. Eu vou olhar só isso aqui, mais ou menos, e vou reescrever o capítulo. Kleber, eu achando que o tempo presente era proposital pra parecer RPG. Então, Kleber, foi meio que pra isso mesmo. Foi pra dar mais agilidade, pra dar mais ação pro texto. Só que eu não gostei, mano. Eu acho que fica melhor no clássico, entendeu? Eu acho que ficou melhor no tempo presente. Eu acho que não fica tão legal assim no tempo presente, sabe? Não ganhou as vantagens que eu queria que tivesse ganho. Perdeu, na minha opinião. E eu tenho plano comercial que eu já conto pra vocês, que o tempo presente vai ficar meio ruim. É melhor ser tempo passado. Aí, beleza. Acabei o Corvo Negro, no capítulo 33, anotei tudo. Durante a minha leitura, eu também percebi vários capítulos que podem ter subdivisões. Capítulos onde algumas coisas muito relevantes acontecem juntas e aí o capítulo fica grande e tal. E eu notei que precisa ser reescrita. Vou reescrever o Corvo Negro do zero. Quando eu falo do zero, ok, eu anotei os capítulos aqui, mas vocês vão entender o porquê que é tão agressivo em seguida. E aí, acho que foi, sei lá, segunda-feira. Não, hoje é terça, né? Foi semana passada. Sexta, sei lá. Eu comecei a analisar a Fênix Rubra. No começo da minha análise, eu tava nos capítulos que faziam parte antigamente do Corvo Negro. E é mais ou menos até o capítulo 7, talvez. Não é mais, cara. Nossa, até o capítulo, sei lá, mano. Até a página 100 e pouquinho, tá? Até a página 100 e pouco. 120, algo assim. As primeiras 120 páginas do Fênix Rubra, elas vieram do Corvo Negro original. Originalmente o Corvo Negro tinha 360 páginas. E aí ele passou a ter 240, 280 em algumas edições.
As páginas que foram subtraídas, elas não sumiram. Elas passaram pro Corvo Negro. Quer dizer, pro Fênix Rubra. Reescritas, repaginadas, mas ainda com a essência do Corvo Negro. Ou seja, vale a pena reescrever. Vale a pena repensar. Vale a pena repropor o que tá ali. E aí eu tava analisando a Fênix Rubra com a mesma intenção do Corvo Negro. Cara, eu vou reescrever do zero, vou analisar tudo com calma e tal. Aí, quando eu cheguei... Tem algumas coisas ali no Fênix Rubra logo no começo que já são boas, tá? Tá muito mais bem escrito. A história tá mais bacana. Tá bem subdividido. Os capítulos estão muito bem subdivididos. Não tá que nem o Corvo Negro, tá mal subdividido. Mano, quando eu cheguei ali no capítulo 15, do que eu anotei aqui, principalmente a partir do capítulo 19, o livro ficou bom pra caralho. O livro ficou bom pra caralho. Tô ansioso pra continuar lendo. Porque é muito divertido. Começa a ter a relação ali do Ukel com a Fênix Rubra, de fato, né? E ele lidando com o rolê dele lá. Cara, é muito da hora. É muito da hora. Então, eu tô feliz que a Fênix Rubra é um livro da hora. Mas o Corvo Negro precisa ser repaginado. E eu escreverei o livro 3. Em resumo, eu tenho até o dia 15 de março para entregar o original, os 3 livros escritos, para dar tempo de produzir tudo, editar tudo, para lançar a tempo da gente estar na Bienal com a Trilogia das Plumas, inteirinha publicada. Então vai dar um trabalho bem grande, tenho pouco tempo, são 65 dias, né? São 65 dias ainda sobrando para eu conseguir fazer isso. E eu tô trabalhando praticamente todo dia, tenho um horário definido no meu cronograma todo dia para eu trabalhar na trilogia. Tô feliz que o Fênix é um bom livro, que eu não vou ter que reescrever ele do zero, que nem o Corvo Negro. Mas é importante também que eu tenha muito cuidado e muito carinho com ele, porque como eu vou reescrever o Corvo Negro do zero, eu também vou escrever o livro 3 do zero, obviamente. O livro 2 pode ficar meio perdido na escrita. Então eu provavelmente vou ter que reescrever também. Apesar da história estar boa, apesar da narrativa estar muito divertida, diálogos estarem muito da hora, das cenas estarem bem dinâmicas, e a divisão dos capítulos está muito boa, na minha opinião, eu não posso deixar a linguagem ser diferente uma da outra. Quer que eu pegue Fênix? Pega. Só que não tem pra vender, Bia, mas eu posso te... Mando PDF, te... Se você puder ler o Fênix, eu ia gostar muito, porque eu sei que eu conheço a tua opinião, sei como você analisa, você manda muito bem, então pode analisar. E o livro 3, eu ainda não tenho certeza do que vai ser. Mas eu tenho uma ideia, tá? Que é a seguinte. Quando eu escrevi o Corvo Negro, eu era uma pessoa. Quando eu escrevi o livro 2, eu era outra pessoa, e agora que eu vou escrever o livro 3, eu sou outra pessoa também. Ideias, ideais, conhecimento, posição no mundo. Então tá na hora de escrever. Mas uma coisa que eu notei desde a primeira página de Corvo Negro é que desde o começo eu sempre fui um comunistinha voltado. Eu sempre tive a linha revolucionária na minha literatura. A Bia pode falar isso com tranquilidade. O plot inicial da história, e aí que tá uma linha que eu quero seguir. A base, o começo da história é injustiça popular, é opressão, é revolução. Então, eu acho que eu vou seguir essa didática, né? Essa linha de discurso
para fazer uma unidade. E aí, quando eu tiver terminado o roteiro do Fênix Rubra, de transformar ele, né, escrita e tal, eu vou analisar o roteiro que existe de longe, olhar de longe, pensar nele e entender qual a história que eu quero contar como escritor. Qual que é a história que eu quero contar? O que eu quero traduzir dessa história? Quero contar uma história sobre... Eu vou dar exemplos que não são a realidade, tá? Eu quero contar uma história sobre um sorvete que não queria derreter. Tá, então eu vou analisar o roteiro que existe hoje e eu vou fazer ele funcionar inteiro, os 3 livros, para esse objetivo. Quero contar uma história sobre uma cobra que queria ter perna. Uma coisa. Quero contar uma história sobre amor, o amor verdadeiro. Então eu vou analisar o roteiro que eu tenho hoje, fazer ele falar sobre isso. Para que os 3 livros eles sejam uma construção. Eles vão alimentando essa história. Eu tenho muita sorte, eu tenho que admitir. E eu já sei mais ou menos a linha que eu vou trabalhar. Eu tenho mais ou menos algumas ideias próximas uma da outra de qual a história que eu quero contar na trilogia das plumas. E o Corvo Negro já fala sobre isso, a Fênix Rubra já fala sobre isso. Eu não vou inventar uma coisa nova e obrigar as histórias que já existem a aceitarem ela. Eu vou tirar delas o que elas já têm, porque elas foram escritas por mim, pela minha essência, né? Então, isso é bom. Você escrever livro como um amador, você coloca a tua essência lá. É complicado você desvirtuar a tua essência, né, mano? Bom, agora eu vi que a Débora tinha falado, pô, não é meio injusto com um livro seu que foi o melhor que você pôde produzir na época, tipo, questão de desapego e seguir em frente. É injusto se, por exemplo, alguém for basear a minha qualidade editorial hoje no Corvo Negro de hoje. É injusto. Mas eu sou escritor profissional. Faz parte da minha carreira. Eu preciso apresentar para o público um bom produto de consumo, sabe? Então, para isso, primeiro eu tenho que ter noção crítica de avaliar o produto que eu tenho hoje e falar esse produto não é um bom produto. Ele não pode ser consumido pelo público. Ele tem que ser melhor, muito melhor, para ser um produto. É para ser um produto bom de verdade. Então eu vou reescrever. Vou reescrever completamente. Existe uma coisa que eu já falei sobre. Eu até já falei em. Não vou reescrever o Corvo Negro, porque ele tem uma. Ele tem a escrita de quando eu era novo, de quando eu era cru, de quando eu não entendia sobre nada. E essa é uma escrita que eu nunca vou conseguir reproduzir. E é verdade. Tem coisas aqui muito interessantes que eu nunca vou conseguir reproduzir. Agora que eu entendo muita coisa. Mas eu, quando eu tinha 15 anos, e depois quando fui mexendo e transformando em um Frankenstein, eu não consegui transformar ele num bom produto. Se o Lucas de 15 anos fosse cru, narrativo, e tivesse escrito uma história de uma forma inovadora, mas, além disso, fosse um bom produto, tivesse uma boa execução, aí eu não mexeria. Mas não é o caso. Então, morreu. Ó, o Kleber falou: peraí, tu vai reescrever um livro inteiro e escrever outro em menos de 2 meses. Na verdade, eu vou reescrever 2, né? Porque o Fênix, quase certeza que eu vou ter que reescrever boa parte dele quase do zero. A parte do Corvo ali, provavelmente vou ter que escrever quase do zero. Cara, o Nova Rajux, eu escrevi ele em 1 mês. Ele é um livro de 100 páginas. Eu escrevi ele inteirinho. Eu escrevi, reescrevi, revisei, pá, ficou pronto em 1 mês. Ficou pronto em 1 mês. Eu acredito sinceramente que eu acredito sinceramente que a partir do momento que eu tenho um roteiro nas mãos e eu tenho referência visual, eu vou fazer visual. A partir do momento que eu tenho um calendário, uma deadline pra seguir, o bagulho rola, entendeu? O bagulho vai acontecer. Eu sou um escritor muito prático.
Eu sou péssimo em ficar escrevendo por escrever. Vocês nunca vão me ver escrevendo uma história que eu não vou publicar. Eu só escrevo algo com o objetivo de publicar. E aí, quando eu vou escrever, eu escrevo rápido. Se eu for produzir um conto, eu vou levar no máximo 2 dias para escrever esse conto. No caso do Cass, do Ayla e tal, que são contos gigantescos, aí eu levo mais tempo, uma semana e meia. Mas um romance, cara, depois que eu tenho o roteiro, depois que eu tenho tudo na cabeça e na minha frente organizado, eu só escrevo. Aí é a limitação dos meus dedos. O quanto mais rápido eles conseguem escrever. A história já tá pronta. É o meu jeito de criar e funciona muito bem pra mim, graças a Deus. Ó, corvo é tu em tudo. Chega o que eu dorme cedo. A Bia me fez uma pergunta hoje pra checar uma coisa sobre o Corvo Negro. Só que ela não se ligou que eu escrevi quando eu tinha 15. E aí eu não tinha algumas coisas que eu tenho hoje, tá ligado? Ela já queria ligar até uma outras paradas. Falar, então isso é isso aqui. Calma aí. Foi outra coisa. É, e uma coisa que a Bia falou que é muito true, mano. Além de escritor, eu também sou dono de editora. Se o meu produto, se o meu livro não for muito bom, foda, tá ligado? É isso, eu tô muito empolgado, cara. Eu tô muito empolgado mesmo. Eu tô tentando aprender a mexer mais no Midjourney. É porque eu quero produzir de verdade, com o roteiro pronto, personagens tudo pronto já. Eu vou tacar Midjourney, velho. Eu vou ficar ao máximo. Quer dizer, o máximo não, o tempo que eu precisar pra conseguir criar referência visual de tudo: personagem, lugar, itens mágicos, itens especiais, tudo, 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 tudo eu vou criar referência visual pra enriquecer o que eu já tenho de ideia. Uma coisa que eu achei da hora do Midjourney como escritor, você taca lá dentro as ideias que você tem, só que você não consegue explicar tudo pra ele. Então ele busca coisa de tudo quanto é lugar. Ele te traz coisas novas, coisas que você não pensou. E às vezes as coisas novas são da hora, pra caramba. Vale a pena descrever. E alguém pode estar se perguntando: pô, mas aí você tá roubando, né, Lucas? Você tá roubando, porque você tá pegando ideia de uma AI pra enriquecer tua escrita. É uma ferramenta profissional. É uma ferramenta de escrita profissional. Ah, mas as ideias não foram 100% suas. Nenhuma ideia é 100% nossa. Diferença. O Corvo Negro tá cheio de coisas que referenciam Skyrim, que referenciam o livro de Assassin's Creed, não os jogos, que eu nunca joguei os jogos. Só o Black Flag que eu joguei. Joguei, só li o livro. Então tem várias referências ali, mano, que tu vai pegando, entendeu? De narrativa, estilo de algumas cenas, de itens, sabe? Referências a gente tem tudo. E o Midjourney, as AI de ilustração, pra mim, elas estão sendo muito da hora pra isso. Pra isso elas estão supimpa demais mesmo. E é isso, rapaziada. Eu tô bem empolgado pra reescrever e pra escrever de novo. E eu conto pra vocês sobre as minhas estratégias de ilustração em breve aí, porque eu já tenho algumas ideias. Mas eu posso adiantar algumas coisas pra vocês na live, talvez. Algumas novidades a mais pra contar.